o Senhor é a minha paz. Essa foi a declaração que Gideão fez depois que ele teve uma experiência extraordinária com Deus. E nós veremos esse texto em Juízes capítulo 6, de 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é a minha paz. Ainda até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence aos Abiasritas. Gideão, nós vemos a história que, durante um período de grande opressão para o povo de Israel, Gideão foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel, porque ele era um homem cujo coração estava disposto a obedecer, era um homem cujo coração estava disposto a cumprir o querer de Deus. Então, quando Deus olha naquela multidão de Israel, encontra um homem com coração como o de Gideão, Deus o escolhe. Não apenas chama, mas Deus escolhe aquele homem. E olha só que nessa experiência de Gideão com Deus, para confirmar se realmente era Deus quem falava com ele, e não um logro, uma ilusão da nossa própria mente, porque muitas vezes, meus irmãos, a nossa mente ela nos engana. Tantas vezes nós pensamos que alguma coisa é de Deus e às vezes não é. Muitas vezes pensamos que uma porta aberta foi o Senhor, mas muitas vezes foi o inimigo. Então nós temos que ter certeza, porque o nosso interesse, a nossa vontade, isso nos engana, cria um logro e muitas vezes caímos em alguma cilada do inimigo. Muitas vezes. Então, a confirmação se deu por meio de um sacrifício. Interessante que Gideão falou: peraí, se é o Senhor mesmo, vou ali, espera um pouquinho. Deus esperou, preparou o cabrito, preparou pães, preparou um caldo com carne, e foi lá e levou tudo aquilo perante o anjo do Senhor, e ele ficou ali pacientemente esperando. Interessante, sabe, irmãos, que Deus ele conhece as nossas limitações, e ele conhece o engano da nossa mente. É interessante, imagine que Gideão foi para matar um cabrito, preparar o cabrito, assar pão. Olha quanto tempo isso demorou. Mas o anjo de Deus, que era o próprio Deus representado, ficou lá pacientemente esperando. Interessante que a Bíblia fala que nós precisamos esperar com paciência no Senhor, mas nós vemos aqui Deus, diante da fragilidade humana, Deus esperou Gideão com paciência, porque ele precisava daquela confirmação, ele tinha essa necessidade, e Deus então, enxergando que ele tinha essa necessidade, Deus ficou lá, parado, esperando um homem trazer para ele uma oferta. Não espera aí, Deus, que eu vou pensar, não foi isso não. Diz Deus, espera aí, que eu vou preparar algo para o Senhor. Veja só que Deus esperava, porque Gideão preparava algo para o Senhor. Meus irmãos, quando nós nos expomos também a preparar algo para o Senhor, a preparar algo para a igreja do Senhor, a preparar algo para apresentar ao Senhor em culto e adoração, Deus espera por nós para confirmar a aceitação daquilo que nós estamos levando diante dele. E Gideão então volta e traz aquele pão, a carne, o caldo, e Deus então abriu uma pedra e disse: coloca ali, despeja agora o caldo por cima de tudo. E houve uma manifestação extraordinária, porque o anjo, que era Deus, estava com um cajado, e ele pegou aquele cajado e encostou no sacrifício. Interessante que normalmente nós vemos o fogo descendo. Dessa vez o fogo não desceu, o fogo subiu da ponta daquele cajado e consumiu tudo. E o próprio Deus, o representado daquele anjo, desapareceu naquele momento. Foi algo extraordinário que deixou o Gideão agora muito mais impactado, porque ele já estava impactado,
quando Deus fala com ele e chama de valente e dá a ele uma promessa de que ele seria libertador, e o encoraja e o capacita, e agora Deus age diante dele de uma maneira tão extraordinária. Quer dizer, o anjo do Senhor, que é Deus, se manifestou com fogo, e de uma forma tão extraordinária, que aquele cajado dele deflagrou uma poderosa labareda de fogo que consumiu o sacrifício. Eu fico pensando, né? Que cajado é esse, hein? Que cajado é esse? Não é? Será que é uma arma secreta? Não é? Uma lança que deflagra raios? Que coisa! Não é? Que arma extraordinária! John Milton, ele fala, né? Ele fala que Deus tem armas que dispara raios e relâmpagos e fogo que muitos desconhecem, que até os próprios anjos desconhecem todo esse poderio de Deus. Então ali estava isso. E uma das grandes surpresas de Gideão é porque o pai dele era sacerdote de Baal. Ele estava acostumado a ver os sacrifícios. E o que acontecia quando eles ofereciam um sacrifício a Baal? Qual era a manifestação de Baal? Nenhuma. Não acontecia simplesmente nada, nada envolvia as pessoas, nada envolvia o sacrifício, nada acontecia. Eles tinham que atirar fogo, porque se não atirassem fogo, não acontecia nada. Mas na experiência de Gideão, foi algo totalmente extraordinário. A experiência que se repete depois, lá com o profeta Elias, quando a Bíblia fala, não é que Elias fala, olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus de fato. Responde com fogo, Senhor. Então, o fogo é como se fosse uma forma de chancelar a manifestação extraordinária do Senhor. O Pentecoste foi fogo. Então, nós precisamos desse fogo de Deus na nossa vida, na igreja, porque isso vai marcar a diferença entre Deus e Baal, entre o sacerdote de Deus e o sacerdote de Baal, entre o povo de Deus e o povo de Baal. Porque na nossa vida, meus irmãos, tem que ter um fogo. E o fogo, meus irmãos, ele é avassalador. A gente fala que nada segura o fogo. Nada. Quando o fogo vem, meus irmãos, tem nada que consegue parar. Quando tem algum incêndio, os bombeiros vêm e a gente fala, vai debelar o fogo. Não, muitas vezes só fazer um rescaldo. Por quê? Porque o fogo é impiedoso e veloz. Consome tudo. Não pode deixar o fogo chegar. Porque depois que o fogo chega, nada o detém. Precisamos fazer que o fogo de Deus chegue à nossa vida. Precisamos ser como Gideão, um coração inclinado a obedecer, para que Deus manifeste esse fogo em nossa vida. Para nós não ficarmos, meus irmãos, igualzinho o sacerdote de Baal, que ficamos clamando, Senhor, cadê o Senhor, cadê o Senhor? E não acontece nada. Outro dia eu falei com Deus, falei, Senhor, não é possível que eu vou ficar igual o sacerdote de Baal, clamando, e não acontece nada, e não desce fogo. Quando o profeta Elias desafiou os 400 profetas de Baal, a Bíblia diz que eles ficaram o dia inteiro andando ao redor daquele altar, manquejando, e se cortavam com lancetas, se sacrificando, clamando por Baal, e ele não se manifestava. Eu falei com Deus, falei, Senhor, não deixa não, meu Deus, a gente ficar igual o sacerdote de Baal, porque o Senhor não é Baal, o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus que manifesta com fogo. Então, Senhor, manifesta com fogo em nossa vida, porque nós clamamos, Senhor, e onde é que está a manifestação poderosa do Senhor? O nosso Deus é o Deus que responde com fogo. Sabe, queridos, Baal não fazia nada, simplesmente nada. Então, diante dessa manifestação poderosa de Deus, meus irmãos, aconteceu algo curioso. Ele teve medo. Gideão falou assim, ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Ai de mim, porque era algo tão glorioso, algo tão grandioso, que ninguém pensava assim, se alguém vai ver a Deus, vai morrer. Se alguém vir a Deus, vai morrer. Ninguém pode ver Deus e continuar vivo. E Gideão, ele viu Deus representado no seu próprio anjo. Então disse, meu Deus, eu agora então vou morrer. Ele teve medo, quer dizer, um medo intenso tomou a sua alma.
que ele pensava, né? Ai de mim, meu Deus, vou morrer agora. Eu fico pensando, sabe, meus irmãos, que uma experiência gloriosa na presença de Deus, que muitas vezes é revelada. Onde é que essa experiência gloriosa de Deus é revelada? Onde é que essa convivência, que esse relacionamento com Deus, onde é que ele é revelado? Nos cultos. Meus irmãos, no culto nós temos aqui uma experiência com Deus. É uma experiência com Deus, é uma convivência com Deus, quando Deus fala conosco, quando Deus diz algo que calha perfeitamente na nossa necessidade, na nossa crise, ou que acrescenta a nós algo extraordinário para a nossa vida ser mais intensa. Então no culto há uma gloriosa presença do Senhor, quando nós adoramos a Deus coletivamente ou individualmente. Na adoração existe sim uma experiência gloriosa com Deus, quando nós oramos, quando nos prostramos, quando vamos ao lugar secreto para falar com Deus, para clamar ao Senhor. Isso é uma experiência gloriosa na presença de Deus. Quando nós ouvimos a mensagem bíblica com sede e fome da palavra do Senhor, isso é uma experiência gloriosa na presença de Deus. Quando nós cultivamos a comunhão com os irmãos, isso é, meus irmãos, uma experiência gloriosa na presença de Deus. E essa experiência gloriosa, meus irmãos, ela gera temor. Sinal de que realmente tivemos uma experiência gloriosa com Deus é porque vai gerar em nós temor. E talvez não apenas temor, mas também medo. Medo da grandeza de Deus. Medo de como Deus é imenso, como Deus é extraordinário, como que o fogo de Deus vem e consome. E essa experiência com Deus vai gerar em nós quebrantamento. E nós vamos pensar, ai de mim, Senhor, nós olhamos, somos tão pequenos, meu Deus, tão insignificantes diante da majestade do nosso Deus. Mas isso gera também em nós reverência, porque só o Senhor é Deus e nos prostramos perante Ele. Isso gera respeito a Deus, ao nome de Deus, à obra de Deus, à palavra de Deus. Mas não é só apenas isso, isso vai gerar também alegria em nós, como se houvesse em nosso coração um misto de temor, de medo e de alegria. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, sobrenatural, extraordinário, vem para um relacionamento pessoal com cada um de nós. Ele vem. Isso então gera em nós alegria e tem que causar um rebuliço em nossa alma, em nossa vida. Amém. Ah, meu Deus, como é que pode então, Senhor, o que uma experiência na presença de Deus gera em nossas vidas? Quando acontece isso, meus irmãos, nós não conseguimos mais ser os mesmos, não conseguimos mais ser a mesma pessoa. Então, o que uma experiência na presença de Deus gera em nossas vidas? Que mudança a presença de Deus gera em nós? Que mudança? O que mudou? O que mudou? Nós avaliamos então, de fato, a experiência com Deus pelo resultado, pela mudança. Porque o que acontece muitas vezes, meu Deus, é que as pessoas vêm, as pessoas ouvem a pregação, ouvem a mensagem, ouvem o estudo bíblico, participam da oração, participam de uma coisa, de outra. E o que mudou? Nada. Nada. Nós aprendemos em comunicação que para que haja comunicação tem que ter dois interlocutores e uma mensagem. Se quebrar um desses elementos, não tem comunicação, o sinal não chega. Nós ficamos pensando, quer dizer, então, meu Deus, é que existe alguma coisa quebrada no relacionamento com Deus. Alguma coisa quebrada nessa convivência gloriosa com Deus. Porque não mudou? Porque não aconteceu nada? Porque não houve nenhuma transformação? O que muda em nossas vidas? O que o nosso culto a Deus? O que a nossa adoração a Deus, o que a nossa leitura bíblica, o nosso momento de oração, de adoração, o que isso muda em nós? Ao longo desse tempo, meu Deus, o que mudou em nós? O que o temor de Deus muda em nossas vidas? Ah, meu Pai, meu Deus, e nós ficamos então olhando para o ser humano, talvez tão indiferente, porque talvez o seu coração não seja tão receptivo como o coração de Gideão.
porque não há mudança, não há transformação, não aconteceu nada. Eu fico pensando, meu Deus, isso é uma incoerência. Isso é uma incoerência. É possível experimentar a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso sem que haja temor em nós? É possível experimentar a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso sem que isso gere alguma mudança em nossa vida? É possível experimentar a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso e continuarmos indiferentes à missão da igreja? É possível experimentar a presença gloriosa do Todo-Poderoso e continuar dando o mínimo da nossa vida a Deus? Qual é o mínimo, Senhor? Qual é o mínimo que eu vou dar e ser aprovado? Isso aqui não é uma escola em que se passa pela média, não é uma escola, mas as pessoas ficam, meu Deus, convivendo com Deus e ainda se preocupam com o mínimo. É possível experimentar a presença gloriosa do Senhor e continuar com uma vida tortuosa? E continuar com uma vida infiel? Será, meu Deus, o infiel, então, ouviu, experimentou e continua ainda infiel? Será, meu Deus, que o mentiroso, que ele experimentou a presença gloriosa de Deus e continua mentindo? O desonesto, meu Deus, ele experimenta a glória do Senhor e continua desonesto? Não, meu Deus, isso é incoerência. Como é que alguém pode experimentar por um momento a presença gloriosa do Senhor e isso não gerar uma transformação revolucionária na sua vida? A palavra não está morta, porque a própria Bíblia, falando de si mesma, diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é viva, ela tem poder, ela tem vida. A própria Bíblia, falando de si, diz que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia, mas antes cumprirá na terra aquilo que lhe apraz, para a qual foi designada. Então, meu Deus, como é que podemos experimentar a presença gloriosa do Senhor e não acontecer nada? E nós saímos daqui, continuarmos as mesmas pessoas, vivendo do mesmo jeito, com os mesmos valores mínimos. Isso não aconteceu com Gideão. Graças a Deus, porque nos serve de incentivo, nos serve de exemplo, nos serve de alento. Isso não aconteceu com Gideão, porque ele se quebrantou totalmente diante de Deus. Falou, ai de mim, porque eu vi, eu presenciei, eu tive uma experiência extraordinária com o próprio Deus, com o anjo do Senhor. O próprio Gideão, ele reconheceu a sua indignidade. Ai de mim, Senhor, ai de mim, porque um ser humano, um adorador de Baal, um homem que tinha um altar lá na cidade dele, e agora, meus irmãos, Deus se manifesta diante dele, e ele reconhece a sua indignidade. Eu fico pensando, meu Deus, que a cristandade moderna está cheia de pessoas dignas, pessoas totalmente dignas, que como aquele fariseu lá na experiência do publicano que sobe ao templo, chega lá e fala, ó Deus, eu sou assim, eu sou daquele jeito, viu? Como se estivesse avisando Deus, intimando Deus, obrigando Deus. Fico pensando, meu Deus, é gente digna demais, é muita dignidade, é muito merecimento, é muito mérito. Todo mundo tem direitos e tem que cobrar de Deus os direitos. Não, meus irmãos, Gideão, ele viu-se um homem totalmente indigno. Essa glória de Deus, e ai de mim, olha o que sou eu. Gideão, meus irmãos, teve até medo de morrer. Quando ele viu aquela glória de Deus, falou, meu Deus, ai de mim, eu vou morrer. Sabe, olha como é que a presença de Deus impacta as pessoas. Como é que a manifestação gloriosa de Deus, na sua multiforma, que se manifesta de tantas maneiras, como é que isso modifica, meu Deus, a vida das pessoas? Mas foi um Gideão. Meu Deus, será que faltam Gideões hoje? Faltam homens que
se permitam impactar com a presença gloriosa de Deus, e não aqueles que apresentam a Deus um culto, um ritual em que para eles nada aconteceu, nada mais, nada diferente do que uma oferenda a Baal, que não acontece nada, não muda nada, não faz diferença. E continua na mesma vida. Ah, meus irmãos, isso é muito lamentável. Depois dessa mudança radical na vida de Gideão, ele experimentou a verdadeira paz em seu coração. Porque quando ele foi todo impactado, indigno, ele falou: eu vou morrer. Eu mereço morrer. Olha o que aconteceu. Um ser desse jeito encontra a glória do Senhor manifestada no seu anjo. Eu vou morrer. Mas olha como é que a paz entrou no coração dele. Porque naquele exato momento, quando ele confessa a sua sentença de morte, ele vai e Deus fala com ele: paz seja contigo. Amém. Não morrerás. Não morrerás. E não tenha medo. Meus irmãos, Deus falou com ele 3 palavras. Assim, que alcançaram, totalmente abrangentes em toda a sua vida. 3 afirmações. Deus falou: paz seja contigo. Meus irmãos, a manifestação de Deus, a vida ajustada com Deus, a resposta disso é paz. A palavra de Deus, a resposta de Deus para nós é paz. Meus irmãos, mesmo, olha só, Deus falou com ele de paz, mas estava convocando Gideão para a guerra. Porque paz não é ausência de guerra, é um estado de alma em que o Senhor assume o controle da nossa vida, e nós entregamos tudo a Ele e fazemos tudo corretamente conforme Ele determinou. Isso é paz no coração. Deus olhou o coração de Gideão e falou assim: Gideão, você tem um coração obediente, então fique em paz. Gideão, você vai fazer tudo que eu mandei. Gideão, você vai cumprir a minha palavra, então tenha paz. Queridos, é isso que Deus faz conosco. Nós vamos encontrar paz quando nós estivermos dispostos a fazer o que é correto. Meus irmãos, atitude tortuosa, atitude não aprovada por Deus, atitude que Deus não pode chancelar. Não, meu Deus, isso rouba a nossa paz. Não podemos olhar para Deus e falar assim: você está em paz? Deus vai dizer: você não está em paz. Por quê? Porque, meu pai, nós temos que ajustar. E Gideão, naquele dia, então, ele entendeu que ele precisava ajustar para ele, de fato, experimentar e viver a paz que Deus dava. Queridos, aquela decisão do Gideão iria deflagrar uma guerra contra ele. Olha só, ele ia se levantar contra a casa dele, contra o pai dele, contra o altar do pai dele, contra o povo da cidade. Ele ia se levantar contra tudo isso. Mas Deus falou: Gideão, apesar de tudo isso, se você fizer o que é correto, você vai ter a minha paz. Você vai ter a segurança. Vai, Gideão, que eu estou contigo. Vai em paz, Gideão. Essa segurança, essa certeza de que Deus é por nós, de que Deus advoga a nossa causa, de que Deus garante a nossa paz, foi o que aconteceu com Gideão, meus irmãos. Ele recebeu a paz naquela hora. Paz seja contigo. Amém. Essa é a palavra, meus irmãos, que Deus quer falar conosco. E nós precisamos levar essa palavra às pessoas. Paz seja contigo, mas a paz verdadeiramente só será consolidada quando nós ajustarmos com Deus, quando nós andarmos corretos, porque isso é paz, é a certeza de que tudo que eu estou fazendo é aquilo que Deus mandou, é aquilo que Ele aprova. Isso, meu Deus, é paz no coração, é a tranquilidade de falar: olha, não importa o que as pessoas digam, não importava o que o pai dele ia falar, não importava se o povo da cidade ia mandar matá-lo, como aconteceu, não importa, o que importa é que Deus falou assim: você vai ter paz porque você está correto, porque você faz o que eu mandei, porque você é obediente. Ah, meus irmãos, é isso que faz diferença. Paz seja contigo, não temas. Por que não temas?
porque o povo da cidade ia pedir a cabeça dele. Meus irmãos, quando nós decidimos agir corretamente, de acordo com Deus manda, vão pedir a nossa cabeça. Mas, mais poderoso é Deus, que levanta aliados e fala, ninguém põe a mão nele, porque quem botar a mão nele, a cabeça dele é que vai rolar. Olha aí, pai de Gideão, que era dono do altar, se levantou e falou, não, ninguém vai botar a mão nele, quem levantar contra ele vai morrer ainda essa manhã. Agora, e o povo retrocedeu. Sabe o que é isso, meus irmãos? É paz. Sabe o que é isso, meus irmãos? É certeza de que nós estamos agindo corretos. Por isso nós temos que fazer uma varredura na nossa vida. Oh, meu Deus, uma varredura. Eu fico tem dia perguntando ao Senhor, Senhor, me mostra, Senhor, me revela, Senhor, o que eu estou fazendo de errado, Senhor, o que eu desobedeci, Senhor, o que eu não cumpri, Senhor, me mostra, Senhor, eu dei uma palavra e não honrei, Senhor, eu falei uma coisa e não cumpri, Senhor, eu prometi e não fiz, meu Pai, meu Deus, eu votei e não cumpri, Senhor. Eu fico procurando, sabe para quê? Para Deus falar, acerta isso, nação, conserta aquilo, nação, para eu andar correto e ter paz. Que nós precisamos da paz, porque o mundo desaba sobre nós. Precisamos de paz. Por isso que Deus falou com ele, Gideão, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, meus irmãos, se nós tivermos que desafiar o mundo para fazer aquilo que é correto, Deus diz assim, não tenha medo. É a paz. Sabe? É a paz. Ainda falou mais uma palavra. Falou, você não morrerá. Você não vai morrer nem agora, porque viu a glória do Senhor. Você não vai morrer nem porque as pessoas vão querer a sua cabeça. Você não vai morrer nem em batalha, quando você enfrentar um batalhão imenso de 3 povos que vêm contra você. Você não vai morrer, Gideão. Vai para a guerra, homem. Enfrenta, combate. Isso foi extraordinário. Por isso essa paz é um estado advindo de atitudes corretas, em conformidade com Deus e a palavra de Deus. Deus falou-lhe de paz, enquanto convocava Gideão para a guerra, porque a paz não é ausência de guerra, é a certeza de que agimos corretamente. Isso gera paz em nossa alma, enquanto as atitudes inadequadas, as atitudes erradas, elas geram conflito, elas geram angústia, gera tristeza, gera frustração, gera insegurança, gera medo. É exatamente o contrário. Andar incorreto, meus irmãos, oh Senhor, não existe paz nessa alma. Mas a Bíblia, ela nos mostra, sabe, que verdadeiro amor lança fora o medo. É a paz do Senhor. Aqui ele disse, olha, paz, não tenha medo. Essa paz que Deus dá, tira o medo. Então, nós temos que agir corretamente perante o Senhor. Temos que viver sem temor, pois o Senhor é que nos dá vida abundante. Não morreremos. Essa convicção foi tão grande na vida de Gideão, que Gideão, olha o que o texto fala, meus irmãos. Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é a minha paz. Ele fez um altar. Antes de derrubar o altar de Baal e construir outro altar, ele construiu um altar. E olha o nome que ele deu a esse altar. O Senhor é a minha paz. É que nós falamos Jeová Shalom. É aqui que nós encontramos o nome redentivo de Deus, Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. E essa paz se cumpriu em Jesus, quando ele diz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz se cumpriu. Então, queridos, ele construiu um altar de paz. Ele construiu um altar em paz. Porque quando ele construiu aquele altar, ele está dizendo, o Senhor é a minha paz. Eu faço esse altar agora. Construir um altar, irmãos, é identidade. É compromisso. É dizer, Deus, faça esse altar. Porque o Senhor vai me dar paz. Para eu fazer tudo corretamente, como o Senhor mandou. Eu vou ser um homem correto. Sabe, nós temos que construir um altar de paz na nossa vida. Construir um altar de paz na nossa casa.
construir um altar de paz no nosso trabalho, construir um altar de paz na nossa cidade, construir um altar de paz no nosso país. Meus irmãos, nós temos que construir um altar de paz, porque nós vamos agir correto e vamos atrair sobre nós muitas perseguições, mas o Senhor é a nossa paz. Levante um altar. Quando nós levantamos um altar de paz e que vem a guerra sobre nós, você aponta para aquele altar e fala: olha, o Senhor é a minha paz. Eu tenho um altar ali levantado, eu tenho um altar consolidado, eu tenho um altar consagrado ao meu Deus, que é a minha paz. Ele falou: eu te dou a paz, homem. E ele disse: Senhor, eu recebo essa paz, e eu levanto agora um altar de paz. Talvez o que Gideão mais precisasse naquele dia era de paz, e Deus deu a ele a paz naquele dia, e ele levantou um altar, e foi todo feliz, destruiu o altar de Baal. Após se manifestar com fogo, Deus desapareceu da presença dele. Sabe, meus irmãos, Deus desapareceu da presença dele, desapareceu da aparência física, mas Deus não deixou Gideão. É conforme a palavra nos fala: o Senhor não te deixará, jamais te abandonará. Amém. É a certeza. Quando a gente levanta um altar de paz, o Senhor não nos deixará. O Senhor desapareceu, mas continuou presente na vida de Gideão, cumprindo a palavra de Jesus: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus desapareceu da presença dele, mas continuou falando com ele, porque depois que o Senhor havia desaparecido, foi que Deus falou: não morrerás. Deus ministrou paz para ele e disse: não tenha medo, e você não morrerá. Deus continuou falando com ele, e Deus continuou a encorajá-lo e a fortalecê-lo, até que ele derrubou o altar de Baal e convocou um exército imenso para combater os amonitas, os moabitas e os povos do Oriente. Foi um exército grande. Israel estava em decadência. Não havia um general que conseguisse reunir exército. Mas Gideão conseguiu. E depois Deus fala: Gideão, não precisa de tantos homens, porque eu é que dou a vitória. Amém. Meus irmãos, é Deus que dá a vitória. A vitória vem das mãos do Senhor. Ele vai vencer com poucos, vencer com muitos, para ele não faz diferença. Deus não precisa de multidão de gente para dar vitória. Ele dá vitória porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é Baal, ele é o Deus que manifesta com fogo. Então, queridos, nós temos que assumir hoje um compromisso de erguer um altar de paz. Temos que levantar um altar de paz na nossa vida, na nossa casa. Senhor, esse altar de paz significa que eu vou andar corretamente. E aí, meus irmãos, nós temos que esperar a manifestação gloriosa de Deus com fogo, e nós venceremos todos os inimigos, ainda que sejamos poucos, para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus. Por quê? Avalie a sua vida, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra aqui, Espírito Santo, eu preciso da paz. Me aponta, me mostra um voto que eu fiz e não cumpri, uma palavra que eu falei e não honrei. O Espírito Santo, me mostra aqui. E aí, queridos, ele vai falar, nós vamos pedir a Deus perdão, o fogo do Senhor vai nos perdoar, queimar os pecados, e nós vamos levantar um altar de paz ao Deus Todo-Poderoso. Fale com Deus agora. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, Deus que é Jeová Shalom, que é a nossa paz, o Deus que é o Deus da paz e da guerra. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante do Senhor, e ó Deus amado, pedimos-te, Senhor, ó Deus, não deixa que haja incoerências em nossa vida. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, mostra em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, se há, meu Deus, algum caminho tortuoso, se há, ó Deus, alguma palavra, Deus, prometida, não cumprida, se há algum voto, ó Deus amado, votado, ó Deus, e não realizado,
Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, talvez estejamos como Gideão, Senhor, que malha o trigo, mas tem um altar de Baal em casa. Pai, em nome de Jesus, se nós temos, ó Deus, um altar de Baal em casa, que nos induz, ó Deus, ao erro, que nos induz ao pecado, que nos induz, ó Deus amado, à ruptura da comunhão com o Senhor. Oh Espírito Santo, revela, mostra-nos com clareza, assim, meu Deus, como o Senhor mostrou com clareza a Gideão. Senhor, mostra-nos também com clareza, meu Pai, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, erradicar da nossa vida, meu Pai, tudo aquilo que é contrário ao Senhor, à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, e assim, Pai, possamos receber essa ministração de paz, como o Senhor mesmo ministrou na vida de Gideão. Amém. O Senhor mesmo ministrou paz, ó Deus, e nós precisamos, meu Deus, dessa paz. Da nossa alma, a nossa casa, a nossa vida, ó Deus, o quanto nós carecemos dessa paz. Então, meu Deus, fala conosco, Senhor, para que nós possamos, como Gideão consertou a sua vida destruindo o altar de Baal, que nós também, Pai, possamos consertar a nossa vida, arrancar os altares, ó Deus, e levantar um altar ao Deus Todo-Poderoso, e levantar um altar da paz, o altar daquele que anda corretamente na presença do Senhor. Amém. Oh Deus bendito, e que cada experiência com o Senhor, meu Deus, que ela seja impactante em nossas vidas, ó Deus, e que gere transformações, e que gere mudanças, e que essas mudanças possam ser, meu Deus, perceptíveis, ainda que sejamos, ó Deus, perseguidos por andar corretamente. Oh Pai, o Senhor nos dá paz, e é o Senhor, ó Deus, que tira de nós o medo, e é o Senhor, ó Deus amado, que preserva a nossa vida. Amém. Por isso, ó Deus, nós confiamos em Ti. Perdoa-nos, ó Deus, a iniquidade. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Senhor. Amém. Tira, ó Deus amado, lava no sangue de Jesus a nossa iniquidade. Amém. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos santos, puros e corretos na presença do Senhor. Amém. E vivermos, ó Pai, diante de um altar erguido ao Deus que é a nossa paz. Amém. Tu és a nossa paz, ó Deus, e ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, para que os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas dores sejam levados diante do Senhor, para que esse altar de paz, ó Deus, alcance a nossa vida e nos dê essa segurança, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.